Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Neudo. Boa noite, amigos telespectadores. Mais uma terça, mais um programa Em Defesa do Consumidor. Liguem e participem. Bom, estamos aqui mais uma terça-feira para levar todas as nossas informações da nossa cidade ao nosso povo friburguense. E não poderia começar, né, sem essa primeira história. Chuva forte alaga o centro da cidade. As coisas de Nova Friburgo, essa cidade atípica que ninguém faz nada e ninguém quer saber de nada. Pouco mais de meia hora, senhores, pouco mais de meia hora de chuva na tarde do último domingo foi o bastante para repetir uma velha e conhecida cena em um dos pontos mais nobres de Friburgo. A Praça Getúlio Vargas e ruas adjacentes transformaram-se em um rio devido a bueiros entupidos. O temporal assustou os friburguenses e provocou alagamentos em vários pontos da cidade, em Duas Pedras, Jardim Ouro Preto, Conselheiro Paulino, lá no Nova Suíça e outros lugares. Tudo ocasionado por falta de limpeza dos bueiros e de serviços de dragagem e limpeza dos rios que não são feitos e que ninguém toma conhecimento de nada e que ninguém faz nada. Não choveu nada, minha gente. Domingo não choveu nada. Meia hora de chuva não é chuva. Meia hora de chuva, todo mundo há de convir que não é chuva para acontecer nada. E aconteceu tudo isso. Senhores, imagine quando nós entrarmos no período de chuva, se essas chuvas
durarem mais de meia hora, durarem 1 hora, 2 horas, sei lá quanto tempo, o que vai acontecer com a nossa cidade? E não adianta dizer, a Defesa Civil está de plantão, o Corpo de Bombeiro está de plantão. Não adianta nada disso, minha gente. O serviço tem que ser de prevenção. Isso tudo teria que ter sido feito antes da chegada da chuva. Desentupir o bueiro, limpar os rios, tudo isso tinha que ser feito antes da chuva. Depois que chover, que as coisas acontecerem, chegou o bombeiro, tirou um soterrado, salvou um outro que ia morrer. Vem a Defesa Civil de Nova Friburgo que não tem nada, Só tem conversa fiada, uma porção de gente nomeada lá e realmente não tem nada, não tem aparelhagem, não tem nada. Depende do Corpo de Bombeiro, que é um órgão do Estado, porque do município não tem nada. Muita gente nomeada tem, mas só, não tem mais nada. Nem os carros da Defesa Civil são apropriados para as chuvas, para enchente, para nada. São Hilux. Hilux é um carro apropriado para você passear, não é para salvar ninguém e para fazer nada. Infelizmente, é a nossa cidade é a nossa cidade que eu costumo dizer que é uma cidade atípica, e essa infelicidade que o povo friburguense está tendo com esse governo que aí está, né, doutora Tabata? É verdade, Nildo. Está na hora de começar a apertar os cintos, porque, mais uma vez, o período de estiagem passou, o período da chuva chegou e nada foi feito na nossa cidade. Dizem que acho que 117 milhões foram enviados pelo governo federal para essas obras de drenagem, limpeza dos esgotos, e nada foi feito. Mas, como dizem por aí, obra no subsolo não é obra que mostra o governo, então ninguém tem interesse de ver. É verdade. Né? E, infelizmente, se você não trabalhar com a prevenção, é aquela coisa, não adianta remediar o que não tem remédio, né? É verdade, é muito difícil. E as pessoas não acreditam nas coisas que vai acontecer. Nós tivemos agora a Copa da Amizade, né? Copa da Amizade de Nova Friburgo, que é intitulada Geral do Leão, organizada pela Liga Friburguense de Esporte. E tivemos agora, no dia 22, a decisão da categoria Sub-17, onde o Estuqui venceu o CIEP 480 pelo placar de 2-1, sagrando-se campeão. Então, o campeão da categoria Sub-17 foi o Estuqui e o vice-campeão foi o CIEP 480. Bom, no sábado que vem, dia 29, às 8h30, nós teremos a final da categoria Sub-15, aonde jogarão o São Pedro e o Estuqui Futebol Clube, e aí teremos o campeão e o vice-campeão da categoria Sub-15. Nesse mesmo dia, no dia 29, nós vamos dar início à Copa da Amizade das categorias Sub-11 e Sub-13. E nesse dia, dia 29, sábado que vem, nós teremos às 9h30, da categoria Sub-11, o Grêmio jogando contra o Amparo. Às 10h30, teremos a categoria Sub-13, o Grêmio contra o Santos. Às 11h30, a categoria Sub-11, o São Pedro contra o Lumiar. E às 12h30, a categoria Sub-13, que vai ser o São Pedro e o Esporte Clube Saudade. E começamos agora as categorias Sub-11 e Sub-13, e para a gente fechar o ano com a Copa da Amizade, Geral do Leão, e organizado pela Liga Friburguense de Esporte, e vamos fechar o ano aí com mais essa competição, que essa já é a 10ª Copa da Amizade. Então, há 10 anos que nós fazemos essa Copa, para ajudar as crianças, os familiares e tudo, e fazer essa alegria que essas crianças têm participando dessas competições. Bom, eu recebi aqui do senhor Bololito, lá da Chácara do Paraíso. O Bololito, ele faz um pedido aqui e pede para que eu anuncie esse pedido e
faça aqui, reforce esse pedido. E ele colocou aqui para mim: parabéns pelo programa. Niedo, gostaria que você efetuasse um pedido ao Poder Executivo para construir uma passarela no bairro Ipu, indo do comércio de flores, ali existente, até o Escadão. Ali aquele onde vende as flores ali, atravessando a rua, uma passarela para ir até o Escadão. Pois o local para a construção existe, não terá nenhuma dificuldade. O empreendimento é muito barato e de muita utilidade para o povo friburguense. A colocação do seu Bololito é perfeita. É um empreendimento realmente barato, né, doutora? Com certeza. Eu não vejo dificuldade nenhuma. Você não precisa fazer ela de cimento, você pode fazer ela de ferro. Eu não vejo dificuldade nenhuma fazer uma passarela ali. O Barripu, que local que é conhecido, aquele local ali, o nome daquele local chama-se Largo José Nicolieiro, onde transitam muitas pessoas e até crianças, pois do outro lado existe aquele colégio João Bazet, né? A senhora conhece ali. Com certeza. Então ali tem um movimento muito grande e aquele local ali é muito perigoso e já morreu bastante gente ali. Bastante gente, quando eu digo, mas já morreu uma meia dúzia de pessoas já morreram ali naquele local atropelados. Com certeza, sem medo de errar, mas uma meia dúzia de pessoas já se acidentaram ali e já vieram a falecer. O governo precisa saber que falta de dica e pedido do povo não existe. O povo pede e dá a dica daquilo que precisa ser feito. A divulgação, não existe ninguém obstruindo. Só ver, o Bololito mandou aqui para o programa e eu estou aqui divulgando. Não existe ninguém obstruindo qualquer tipo de divulgação. O que é bom para a população, nós não nos omitimos de levar conhecimento às autoridades. Entendeu? Tudo que é bom para a população e que o povo entre em contato aqui com o Programa em Defesa do Consumidor e pede, nós levamos ao conhecimento das autoridades, pedimos e reforçamos o pedido para que seja analisado esse pedido aqui e esse assunto seja resolvido, porque a gente não vê nenhuma dificuldade em fazer isso aqui. E essa passarela feita, o que vai ajudar e o que vai proteger aquele povo que por ali passa, vai ser muito útil. Então, vou deixar aqui o pedido do Programa em Defesa do Consumidor para as autoridades, alguém que esteja nos ouvindo, leve ao conhecimento lá no Poder Executivo, leve ao conhecimento do prefeito, dizer ao prefeito que não sou eu que estou pedindo nada a ele, quem está pedindo é o senhor Bololito, porque, Niedo é que está pedindo, eu não faço porque é Niedo. Não, se o senhor resolver fazer, faz, porque não é pedido do Niedo. Eu, se Deus quiser, não pretendo nunca lhe pedir nada. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver se esse pedido do senhor Bololito, lá na Chácara do Paraíso, seja atendido, porque esse pedido atendido vai ser maravilhoso para todo mundo. E o senhor Oliveira, o Bololito, nem mora no Barripu, ele mora na Chácara do Paraíso e tem preocupação, já viu diversos acidentes, entendeu? Ali naquele local, já atendeu diversos acidentes ali quando ele estava na ativa no Corpo Bombeiro, que ele é bombeiro reformado, eu conheço o Bololito, então é um pedido de uma pessoa que conhece o perigo daquilo ali. Bom, a semana passada, eu recebi aqui duas comunicações de duas pessoas que entraram em contato com o programa e fizeram duas colocações sobre o vereador Zezinho do Caminhão. Eu li as colocações das duas pessoas aqui e, ao término do programa, no dia seguinte, o vereador entrou em contato comigo e sentamos e conversamos. Ele me deu as explicações, que aquilo que tinham falado que era mentira e me explicou o que era. Aí eu falei: vereador, o programa está aberto para qualquer pessoa que queira falar no programa. O direito de resposta no Programa em Defesa do Consumidor é para todo mundo. Não existe nada no Programa em Defesa do Consumidor que não me peçam e que eu não faço. E principalmente o direito de defesa, que é um direito de cada um. Eu conversei com o vereador, resolvemos fazer uma entrevista, fiz uma entrevista com o vereador
Zezinho do Caminhão, e vou pedir agora à nossa técnica que coloque no ar a minha entrevista junto com o Zezinho do Caminhão, e o Zezinho do Caminhão vai explicar tudo isso. Por gentileza, técnica. Bom, hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no programa Em Defesa do Consumidor o meu amigo vereador Zezinho do Caminhão. É um prazer mesmo receber o vereador. O vereador Zezinho do Caminhão entrou em contato comigo porque no programa da semana passada eu recebi aqui no programa duas telefonemas, uma do seu Caetano do Centro, aonde o seu Caetano do Centro colocou o seguinte: Niedo, é muito difícil acreditar em mais alguma coisa até a oposição ao prefeito Rogério Cabral, que era muito pequena. Já se bandeou para o lado do prefeito. O cara de pau, vereador Zezinho do Caminhão, agora tem 3 cargos no governo e vivia fazendo demagogia e da mesma curriola dos outros. O outro foi o senhor Pedro de Olaria, que mandou para mim dizendo o seguinte: doutora Tabata, o Zezinho do Caminhão estava na carreata com o Glaube e o Anderson Nogueira, mas tem que tirar dos dois lados. Tem que atirar dos dois lados, porque a garganta é profunda. Então, eu li essas duas matérias no programa passado, como o programa Em Defesa do Consumidor, as pessoas entram em contato e mandam coisa, e o Zezinho, o vereador sabe, e todo mundo sabe, o que chega aqui eu leio, eu não tenho veto nas coisas que chegam no programa. Mas, ao mesmo tempo, eu dou as explicações e abro o direito de resposta, que é um direito de todo cidadão, e o programa Em Defesa do Consumidor sempre esteve e estará sempre aberto para todas as pessoas que quiserem vir aqui e dar as suas explicações. Após o programa, o vereador Zezinho do Caminhão entrou em contato comigo e eu prontamente abri o espaço para o Zezinho explicar esses 2 bilhetes daqui, e ele está aqui comigo, que já vou repetir, é um prazer muito grande. Zezinho, o programa Em Defesa do Consumidor, o seu direito de resposta, que é um direito seu, está às suas ordens. O tempo necessário que você precisar para esclarecer esses 2 fatos e o que de fato está acontecendo, que a gente sabe que muita coisa está acontecendo e as pessoas que têm uma determinada posição na vida sofrem essas consequências. Eu digo isso porque eu sofro as consequências pela minha determinada posição na vida, pelo meu trabalho que eu faço, pela associação que eu sou presidente, pelo programa Em Defesa do Consumidor. E tenho certeza que o vereador Zezinho do Caminhão está sofrendo da mesma maneira o que eu sofro. Por gentileza, vereador. Niedo, te agradecer por estar nesse honroso programa. Eu tenho muito respeito pelo seu programa e pelas pessoas que o acompanham, né, que conseguem interagir aqui, colocando as suas reais perguntas, suas colocações. Então, a respeito a todas essas pessoas, eu o procurei, e aí a clara demonstração da credibilidade do seu programa, quando você dá o direito de ouvir o outro lado. Você me deu o direito de resposta, e eu vim aqui a público a dizer a todas as pessoas, de maneira muito respeitosa, inclusive as 2 pessoas que fizeram essas colocações, tá? Eu não tenho nenhum cargo de confiança no governo municipal. Até porque cargo de confiança é uma prerrogativa do prefeito. É ele que faz, digamos, ele que dá essas nomeações. Para que isso aconteça, para que eu, como parlamentar, tenha essas nomeações cedidas pelo prefeito, eu tenho que estar muito bem com o governo municipal, que não é o caso. Hoje o prefeito não quer me ver nem pintado de ouro diante da sua presença. Até pela maneira firme, contundente, que eu tenho feito as minhas cobranças em plenário. Quem tem acompanhado tem identificado isso, né? Eu tenho feito apresentado várias situações no Ministério Público, questionando a governabilidade do município. Eu tenho várias ações em plenário, né, cobrando do governo posições mais firmes, e com isso, lógico, tem gerado uma insatisfação do governo municipal com a minha pessoa. Então, com todas as certezas, eu jamais vou ser contemplado com qualquer cargo de confiança no governo. Acredito eu, até comentei isso em off com o Niedo,
que isso possa até ter partido de algum companheiro de Câmara, né, que está insatisfeito com a posição que eu tenho tomado dentro da Câmara. Porque eu, além de ter posições contundentes, firmes, contrárias à maneira que está sendo governado o município, eu tenho questionado a condução da Câmara também. Né, eu apresentei um projeto de regulamentação do carro, onde eu acabaria com vários privilégios. A Câmara tem vários privilégios que eu tenho combatido, e isso tem tido reações contrárias. Num primeiro momento, posso até entender que essas denúncias, haverão mais denúncias, que tem um claro objetivo, né? Ela tem digamos, um direcionamento, é tirar a credibilidade, né? É tirar, digamos, a confiança que parte da população tem no vereador Zezinho do Caminhão. Eu hoje tenho sido assim procurado por várias pessoas do município, aonde ela deposita uma certa confiança no mandato que eu estou exercendo. E isso tem gerado um desconforto de alguns companheiros que não aceitam, digamos, a maneira que eu estou conduzindo o mandato na Câmara. Então, vai aparecer outras situações onde a proposta é desqualificar, é tirar a credibilidade, né? Tentaram, num primeiro momento, ver se havia alguma mancha, digamos, no meu nome. Graças a Deus não conseguiram encontrar, então agora vai haver essas propostas, né? De vez em quando vai sair alguma coisa na mídia, de alguma forma, aonde tira a confiança e a credibilidade. Eu tenho o maior patrimônio que eu tenho na minha vida. Eu não tenho bens, a não ser um caminhão velho, um Fusca, e uma moto e uma casa que eu ainda não terminei. Esses são os patrimônios que eu tenho. Mas o maior patrimônio foi dado pelo meu pai e pela minha mãe, que está no céu, que é o meu sobrenome. E eu entrei com ele limpo na Câmara de Vereadores. Se for 4 anos, se for 8, o tempo que for, ele tem que sair da mesma forma. Eu não posso causar essa grande decepção aos meus pais que me deram isso. Então vai ser nessa linha. Sei que eu passarei por muitas dificuldades, pessoas que tenham, digamos, a conduta que eu estou tendo hoje como parlamentar, de ficar ao lado da população, de abrir mão de uma série de privilégios, né? Tem vereador hoje dentro da Câmara que ele é patrocinado pela Águas Nova Friburgo, por várias empresas do município, né? Ele tem programas patrocinados por isso, tanto de rádio como de televisão, e quando chega diante dessas empresas tem que ficar quieto, tem que pisar em ovos para fazer qualquer tipo de cobrança. Eu não tenho comprometimento com nenhum empresário, né? Com nenhum partido político, né? Eu não fui financiado, eu simplesmente tive um partido onde eu disputei uma eleição e fui bancado pela população. Então, o meu comprometimento, minha posição hoje é com a população. Então, Nedo, eu vou mais uma vez agradecer a você e a todas as pessoas que estão me dando a oportunidade de dizer, eu não tenho nenhum cargo de confiança no governo, nem de pessoas que me apoiaram, nem de familiares, eu não tenho nenhum relacionamento estreito em relação a cargos de confiança. Queria deixar bem claro isso, e estou com mandato, estou com o gabinete aberto todo dia de 9 às 18 horas para atender qualquer pessoa da população, para qualquer outro esclarecimento. Mais uma vez, Nedo, muito obrigado por essa oportunidade. Bom, os senhores acabaram de ouvir as palavras do vereador Zezinho do Caminhão. Foram muito claras as palavras dele, muito bem explicadas. Eu acho que a partir desse momento, a população friburguense não deve ter nenhuma dúvida quanto ao vereador Zezinho do Caminhão. Então, as pessoas que pretendem continuar fazendo isso aqui, eu vou dizer uma coisa, não façam não. Isso aqui é uma grande covardia. Sabe por quê? Porque é por telefone. A gente não tem como identificar as pessoas. E quando as pessoas não têm coragem de falar tete a tete, para mim, são os grandes covardes. Isso aqui é uma covardia. E o vereador veio aqui, explicou, colocou perfeitamente a posição dele, e se alguém ainda tiver dúvida, procure o vereador no gabinete dele, esclareça qualquer dúvida que tenha lá. Agora, não use mais esse ato covarde aqui, que foi usado no programa em defesa do consumidor da semana passada. Vereador, eu agradeço a sua presença aqui, quero lhe dizer que o foco do programa é esse, o senhor conhece, e que estarei sempre à sua disposição para o senhor dar qualquer explicação de alguma coisa
que volte a informar, volte a falar contra a sua pessoa. Muito obrigado aí pela sua participação no programa. Niero, para o programa Em Defesa do Consumidor. Bom, os senhores acabaram de assistir a entrevista com o vereador Zezinho do Caminhão, muito clara, foi muito explicativa, ele colocou perfeitamente a posição dele e como ele segue o mandato dele. Vou repetir, como eu falei ali na matéria, se alguém tiver dúvida, procure o vereador e converse com o vereador pessoalmente. Eu acho que a vinda dele foi muito boa, é um direito dele, ele usou o direito dele e explicou claramente a sua posição, né, doutora Tabata? Nildo, inclusive ele confirmou que a gente já desconfiava, né, que alguns colegas lá da Câmara são comprados pelas grandes empresas de Nova Friburgo, né, por isso que não fazem nada em prol da população. Por isso que ninguém agride, que ninguém ataca águas de Nova Friburgo, a Energisa e outros mais, né, doutora Tabata? Com certeza. Se a gente for aqui enumerar isso tudo, nós vamos muito longe. Na mira da justiça americana, isso aqui é uma matéria que para mim, doutora Tabata, é importante. Executivos acusados na Lava Jato podem ser processados com base em lei anticorrupção dos Estados Unidos. Os envolvidos no escândalo de corrupção da Petrobras, investigados pela Operação Lava Jato, ganharam um motivo a mais para se preocupar. Em conferência, a Procuradora-Geral, assistente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, responsável pelos casos de corrupção fora do país, foi bastante clara sobre a intenção de prender mais pessoas corruptas, em vez de punir companhias e seus acionistas, apelando para países parceiros colaborarem em busca dos protagonistas dos crimes. A Petrobras vem sendo acompanhada pelas autoridades dos Estados Unidos e que a legislação permite ao Departamento de Justiça, com dose extra de rigor, investigar e punir empresas estrangeiras sob a alegação de que elas podem comprometer a competitividade de companhias americanas. Os casos são ainda mais rigorosos quando as empresas têm ações ou ativos nos Estados Unidos ou competem com as empresas globais, quesitos nos quais a Petrobras se encaixa, doutora Tabata. Então, a coisa está muito mais séria de que o povo brasileiro imagina, porque agora o americano também está nisso aí. E muita coisa pode vir a acontecer, porque se alguém no Brasil, como aconteceu no Mensalão, como poderia vir a acontecer aí no Petrolão, né? Petrolão, com os Estados Unidos em cima, a coisa vai ficar feia. Entendo eu que muda de figura e vai ficar feia. Não vai ser muito fácil, como foi o caso dos mensaleiros. O que a senhora acha, doutora? Nildo, vou resumir simplesmente da seguinte forma. Nós avisamos. É verdade. Não é? Eu costumo dizer sempre que alguma coisa tem que acontecer. E afirmo, vai acontecer, não tenha dúvida. Não podemos ficar na situação que nós estamos. Não podemos. Não existe isso. E terminando, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Isso aí. O senhor ver aqui. Um decreto de 1969, ao dar preferência à empresa nacional nos contratos firmados com entidades da administração federal, defendia os interesses dos empresários e trabalhadores brasileiros. Esse decreto, 1969, foi feito na época da chamada ditadura. Medida tão correta que foi inserida na Constituição Cidadã de 1988. O artigo 171, parágrafo 2º, só foi revogado em 1995, no contexto da globalização. Fazer ilações de que aquele decreto tenha proporcionado às empresas brasileiras, hoje envolvidas com escândalos na Petrobras, condições favoráveis à prática de sobrepreços é ofensa às empresas honestas.
brasileiro é tão ético e correto quanto os cidadãos do primeiro mundo. Não tenha dúvida disso. A diferença é que lá não existe a impunidade para os transgressores da lei, posto que a justiça lá funciona. E aqui não funciona, né, doutora? Funciona, Nido. Mas Funciona? para pobre. Funciona para pobre? Para pobre. Para eles não funciona, não? Para eles não funciona. Funciona para pobre. É, Você infeliz. já viu algum pobre ser inocentado de alguma coisa? É. Você rouba não, você furta, né? Porque você não está empregando arma de fogo, nem arma branca, para furtar uma margarina no supermercado, 1 quilo de feijão para matar a fome do seu filho lá. Você vai preso, é julgado, condenado, vai preso, fica atrás das grades. E os bandidos que roubam e assolam o dinheiro público, acabou lá, ó, ministro lá, teve que pedir aposentadoria, o Joaquim Barbosa pediu aposentadoria, tá lá, porque eu sempre disse que o julgamento do mensalão ia acabar em pizza. Infelizmente acabou. Foi só ele sair. Por quê? Porque 90% se não for os 100% dos ministros que estão ali no STF, foram QI. Tem QI. O que é? Quem indica. E quem indicou? Ou foi o Lula, que é do PT, ou foi a Dilma. É verdade. Então você você, ministro do STF, indicado por alguém do PT, vai julgar, vai condenar, vai botar atrás das grades alguém daquele partido? Nunca. Lógico que não. Só teve um que teve essa coragem, foi o Joaquim Barbosa. E sofreu ameaças. Isso é, teve que sair. E você sabe que ele seria o ministro da Justiça se o Aécio tivesse sido eleito? Sei. Pois é, nós estaríamos muito bem. Olha, minha gente, a gente precisa prestar atenção no que essa gente toda fala. Numa recente entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, eu destaco o trecho em que ele reconhece que o nosso direito penal é duro com os pobres e manso com os ricos. Mas não é só isso, ministro. Ele falou isso no discurso dele. Quem leu, prestou atenção, ele colocou exatamente isso que eu estou colocando. Mas é verdade. Aí, não é só isso não, ministro. O nosso judiciário está politizado. E isso ficou muito claro durante o processo do mensalão. Vou citar alguns casos. Muitas vezes percebi um indisfarçável ar de vitória e até um irônico sorriso na fisionomia de magistrados comemorando a desqualificação ou atenuação das penas propostas e até já impostas pelo tribunal. É por isso, sobretudo, que os corruptos já estão quase todos no nosso meio. É lamentável a percepção da sociedade de que, como em qualquer outro órgão do Estado, a instância máxima do judiciário possa também estar aparelhada pelo governo petista. E logicamente que está, né, doutora? Com certeza, logicamente sem está dúvida. aparelhada pelo governo PT, porque nós vimos isso no mensalão. Nós vimos o ministro satisfeito quando derrubavam as decisões do tribunal, do STF, do tribunal, que ele já tinha votado para condenar. Aí, quando derrubava, ele ficava alegre, satisfeito, sorridente. Um absurdo isso. Brasil, país atípico, que é essa bagunça generalizada. E que dizem que a gente estamos vivendo numa democracia, quando na realidade nós estamos vivendo numa ditadura petista. Pois não, doutor? Nedo, o STF é a maior corte do judiciário brasileiro. Se acontecem essas badernas dentro dele, você votar uma coisa que... você julgar, né? Uma coisa que já foi julgada, que é o caso da situação desses processos dos mensaleiros. Você usar ali artifícios de recursos que não estão mais em uso no judiciário. Se eu, que sou advogada, precisar usar aquele recurso utilizado na defesa dos mensaleiros aqui em Nova Friburgo, eu vou ser ridicularizada, porque ele não está mais em uso. Se isso está acontecendo na maior corte do nosso país, na alta corte do judiciário brasileiro, que é o Supremo Federal, né, o STF, o Superior Tribunal Federal, você pode desistir, infelizmente, do judiciário brasileiro.
Porque se você não tem lá de cima demonstrações de justiça, você vai querer isso aqui como? Se quem tem que dar o exemplo não dá. Há quantos anos se arrasta o julgamento da questão dos planos Collor, do plano Bresser, do plano Verão? Por quê? São processos que são favoráveis, são questões favoráveis ao Brasil, à população brasileira. Eles não votam, mas eles votam e revotam, e julgam e rejulgam, e inventam recursos e utilizam de recursos de pessoas ligadas ao partido do presidente, ao partido daquele que fez o QI deles ali. Agora nós temos a questão do fundo de garantia. Está lá, todo brasileiro, entre 1993, não é isso? 99? Entre Foi. 1999 até março do ano passado, que tinha o fundo de garantia, teve direito ao fundo de garantia, tem o direito à correção. Está se entrando na justiça, mas qual a situação do processo? Está ficando parado. Por quê? Porque a Caixa Econômica, que é uma entidade governamental, é um ente do governo, entrou com recurso para não pagar. E é assim, porque é para a população, ele não paga. Mas vai ver lá se não vão dar aumento para eles. Você tem direito a 30 dias de férias, você trabalha 11 meses e tem 30 dias de férias, tem um mês de férias. E eles, os deputados, os senadores, os ministros, têm direito a quantas férias? Tem férias no meio do ano que você não tem. Tem férias, tem o recesso agora, de final de ano, e tem o mês de janeiro também que você não tem. Então, quer dizer, eles têm privilégio, a população não tem. E, infelizmente, a população acorda, mas quando chega na hora que ela precisa mostrar ali que ela acordou, ela volta e dorme. E acontece isso que está acontecendo aí, ó. Descaso com ela. O presidente do PT, Rui Falcão, afirmou que a lei da anistia foi promulgada por governo militar como uma autoanistia. Omitiu que ela beneficiou a todos os contendores, fossem revolucionários ou contra-revolucionários. Procedimento oposto foi adotado pela Comissão Nacional da Verdade, que, por meio de autorregulamentação, focou a investigação tão somente sobre os agentes do Estado. Esta é a verdadeira autoanistia, 2 pesos e 2 medidas. Verdade. Só falaram de um lado, do outro lado, eles coisa, omitem e ficam quietinhos, né, doutora? Você já teve acesso a essa lei da anistia, Nildo? Não. Não? Não. Eu tenho ela e vou trazer, vou levar no escritório para você. Eu vou procurar e vou levar no escritório. Ela diz que as pessoas que no período da Revolução, no período da ditadura, desculpa, gente, porque é muita coisa na cabeça para o indivíduo raciocinar, que na época da ditadura, os vereadores ou aquelas pessoas que foram candidatos e que não recebiam, como você sabe muito bem, as pessoas mais antigas sabem, que vereadores naquela época eles não recebiam, que eles têm direito a uma indenização. Você já ouviu dizer algum vereador de Nova Friburgo com direito a essa indenização? Não. Eu conheço vários que entraram com processo, que através de alguém foram até o Ministério da Justiça e deram entrada. E ela nunca foi cumprida, elas nunca cumpriram com o que ela diz ali. Então, quer dizer, essa lei da anistia é ridícula. Para que ela existe? Isso aí foi um marketing do governo de Dilma para poder ganhar a eleição, né? Eu sei que graças a essa lei eu tive a oportunidade de conhecer Brasília e até o Ministério da Justiça. 25239705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Minha gente, bandeira nacional. Um dos 4 símbolos da nossa República Federativa. Outrora, a sociedade e as escolas comemoravam essa data, que é sempre no dia 19 de novembro. No passado, quem transitasse pelo antigo Ministério da Guerra, hoje Comando Militar do Leste, durante a cerimônia
do hastear ou recolher a bandeira, parava em sinal de respeito. Isso é ali no Rio de Janeiro, ali em frente à Central do Brasil. Atualmente, esse símbolo está quase que restrito ao âmbito militar. Olavo Bilac fez a letra e Francisco Braga a música. Autores do hino à bandeira, se fossem vivos, estariam amargurados ao constatar que ela só é celebrada pela maioria de 4 em 4 anos na Copa do Mundo. Salve lindo, Já reparou isso? da esperança. Já, só. Um símbolo desse, né? Outra coisa, a bandeira do Brasil não pode ficar no escuro. Ela tem que ser hasteada e às 18 horas tem que ser retirada. Se ela não for retirada, tem que ter um foco de luz clareando a bandeira. E tem todo um procedimento, né? Tem todo um procedimento. Mas a gente vai ali do lado do teatro, tem lá as bandeiras hasteadas, fica 24 horas, noite e dia, com chuva, com sol, escuro, claro, não tem ali uma iluminação própria. Você vai ali no prédio, ali do lado ali onde é o Ministério Público, você vê quando é 15 para as 6, 20 para as 6, 10 para a hora que cima, o vigia lá, o segurança, sei lá quem é, chega na janela, se estica todo, puxa a bandeira, enrola a bandeira toda e tira a bandeira. Eu vou prestar atenção nisso. Pode prestar atenção. Você vai ali para o Catacione, ali tinha um navio ali que eles fizeram ali, uns barcos ali, uns navios ali, e ali tinha as bandeiras, não sei nem se ainda tem. Tudo no escuro, não tem nenhuma iluminação. Quer dizer, ninguém... Ali na praça do... Ninguém tem respeito ao patrimônio. Na praça ali, Demerval Barbosa Moreira, o centro de turismo também, mesma coisa. Também é a mesma coisa. A nossa está aqui. Ninguém tem respeito ao símbolo da nossa república, a bandeira. Virou bagunça, cara. Acabou, isso tudo acabou. Ninguém cobra, ninguém fala. As professoras, os colégios não cantam mais o hino à bandeira. Não fazem mais nada, cara. Acabou. Aí, às vezes, alguém está me vendo do outro lado, dizendo, porra, o cara ficou velho, está preocupado com bandeira. Não estou preocupado com bandeira, não, minha gente. Eu estou preocupado com o Brasil. Eu estou preocupado com a nação. Porque nós estamos passando, mas os jovens estão vindo. E se não ensinar isso aos jovens, o que será desses jovens? É muito triste o que acontece no nosso Brasil. Você vai em qualquer país aí de primeiro mundo, não existe isso não tem isso. Tem respeito, e o respeito tem que ter. Os prédios públicos hoje são os primeiros a não terem respeito a nada. É feito assim, dessa maneira. Se alguém achar que eu estou falando mentira, preste atenção lá. Se não dorme, 24 horas a bandeira lá, aquelas bandeiras que tem ali. Preste atenção ali na Rua 7, ali na ponte, ali, aquele monte de bandeira que tem ali, como é que aquilo é hasteado. É arriado de qualquer maneira, suspenso de qualquer maneira, e tem dia que fica lá 24 horas. Eu só vejo 24 horas. 24 horas, entendeu? Quer dizer, eles acham que bandeira é para ficar bonitinho, voando, enfeitando. Não é assim que funciona não, minha gente. Nildo, pois não. Infeliz daquele que um dia pediu para que se retirasse do currículo escolar Educação Moral e Cívica. Porque depois que essa matéria saiu do ginásio, ou até mesmo do curso superior, do curso de 2º grau, acabou-se o respeito a qualquer época. Você conhece algum colégio que ainda faça com que os alunos cantem o hino nacional? Na minha época escolar, eu fazia forma. Todo dia na escola eu cantava o hino nacional segunda e sexta-feira antes de entrar na escola. Eu marchava todos os dias até chegar à sala de aula. Não era essa coisa largada ali. Eu sabia quais eram os dias da independência do Brasil, da proclamação da República, o dia da bandeira, e eu sabia também cantar os hinos, né? O hino nacional. Você não sabe cantar o hino nacional, ainda mais cantar o hino da independência e o hino da bandeira. Sim, sabe nada. Ué, muita gente já ouviu o Salve Lindo Pendão da Esperança. Alguém sabe que hino é esse? Vai saber agora. Né? 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Olha, um assunto
que pouca gente até desconhece, não presta atenção. O dia a dia nosso é muito atormentado, é trabalhar de dia para comer de noite, é complicado. A vida do brasileiro está muito complicada, principalmente financeiramente. Fracionamento de remédios, uma prescrição sem efeito. Norma da Anvisa não é praticada. Farmácias culpam complexidade da regra. Há 8 anos em vigor, mas de efeito nulo na prática, a Resolução 80 da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é um exemplo de mais uma orientação legal que não pegou no Brasil. Publicada em 11 de maio de 2006, ela permite a venda de remédios fracionados nas farmácias e drogarias de todo o país. Além de garantir mais economia aos consumidores, que pagariam exatamente pela quantidade de medicamentos necessários, a medida tem como objetivo evitar o desperdício, o risco de intoxicação e do consumo de substâncias após prazo de validade. No entanto, a resolução não prevê qualquer sanção em caso de descumprimento por parte de farmácias e drogarias. Na verdade, a venda de remédio fracionado só interessa ao consumidor, o que é desconhecido pelo público. Essa é mais uma daquelas leis que não pegaram. Era preciso fazer uma campanha de esclarecimento para mostrar a importância do fracionamento de remédios. Eu preciso de 5 cápsulas, por que eu tenho que comprar uma caixa de 30? A farmácias e drogaria tem que me vender 5 cápsulas, 10 cápsulas, 2 cápsulas. Tem a determinação da Anvisa. E essa determinação foi publicada no dia 11 de maio de 2006. As farmácias não cumprem, que não interessa a ela, e a população não cobra, porque desconhece isso, doutora. Com certeza. Você vê que parece um assunto simples, mas é um assunto muito importante para o consumidor. A senhora não acha? Nildo, quantas e quantas vezes você já foi na farmácia comprar paracetamol, o nosso Tilenol, e o farmacêutico ali, o atendente da farmácia, vem com aquela cartelinha cortada, com 5 comprimidos. É verdade. Ah, eu tenho essa cartela aqui. Aí você vai ver, ele abriu uma caixa e ele cortou. Ele não fez esse fracionamento? Lógico. Porque de outros medicamentos você não vai, É verdade, não vai tomar. é verdade. Ué, esses comprimidinhos que a senhora compra, um envelopezinho com 2, com 3, não está fracionado? Com certeza. Pô, por que não faz tudo? Bom, agora a doutora Tabata vai colocar o cantinho do idoso, né, doutora? Daqui a pouco a gente perde esse... senão ele deixar, ele vai embora. Se deixar, a gente vai embora falar. E esquece do cantinho do idoso. Bom, semana passada nós começamos a falar do título 6 do Estatuto do Idoso, já o finalzinho do Estatuto do Idoso, que trata dos crimes e das penas a eles estipuladas, né, com relação a crimes cometidos contra os idosos. Aí nós falamos do artigo 90 ao artigo 99 e hoje nós vamos continuar falando através do artigo 100, que estabelece o seguinte: constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano. Então, quando eu falo de crime punível de reclusão, eu estou falando daqueles crimes que vão levar o agente, independente da pena, a cumprir, né, aquele período a qual ele foi condenado num determinado presídio. Tá? Eu tenho... constitui, no artigo 100, constitui crime punível de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. É importante lembrar que além de eu cumprir a pena no presídio, eu ainda tenho que pagar uma multa ao Poder Judiciário. Ele começa assim: obstar, quer dizer, impedir o acesso de alguém a qualquer cargo político por motivo da idade. Vamos dizer, Nieldo quer se candidatar a prefeito. Eu pego e não permito Nieldo se candidatar a prefeito, porque Nieldo já tem mais de 60 anos. Eu estou cometendo o crime previsto no artigo 100.
negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Isso é o que mais acontece no nosso país. Só que não denunciamos. Então não tem como se cumprir a lei. Recusar, retardar ou dificultar o atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa, que é o que nós vemos falando, que foi o motivo de situação dos crimes da semana passada. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que a lei alude, que são ações em favor do idoso com relação àquele crime ou aquele problema que ele está necessitando. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público, que é um dos órgãos aonde temos que fazer a denúncia de qualquer coisa que esteja sendo realizada contra o bem-estar do nosso idoso. Ele também prevê, no seu artigo 101, que deixar de cumprir, retardar, frustrar, sem motivo, a execução ou ordem judicial expedida nas ações em que o idoso for parte ou interveniente, a pena é de 6 meses a 1 ano e multa. Se você se apropriar ou desviar de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversas da sua finalidade, o que ocorre demais, a reclusão é de 1 ano, de 1 a 4 anos e multa. Negar acolhimento ou permanência do idoso como abrigado por recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento, detenção de 6 meses, 1 ano ou multa. É multa, desculpa, não é ou não, é multa. Reter cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Também acontece demais. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injúrias à pessoa do idoso, detenção de 1 a 3 anos e multa. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Também é uma coisa que acontece demais no nosso dia a dia. A reclusão é de 2 a 4 anos e multa. Induzir pessoa idosa sem discernimento, tá? De novo, induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos ou outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Reclusão de 2 anos a 4 e multa. Coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Ele tem que fazer isso por livre e espontânea vontade. A reclusão é de 2 a 5 anos e multa. E por fim, lavrar ato notarial. O que é lavrar ato notarial? Lavrar documento em cartório que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. Reclusão de 2 a 4 anos. Não tem a multa nesse caso, tá? O que acontece? Você, para fazer o que prevê o artigo 108, que é lavrar o ato notarial a pessoa idosa sem discernimento,
sem representação legal. Não é simplesmente o Niedo não tem discernimento, eu preciso resolver uma questão com ele, eu vou pegar a esposa do Niedo ou o filho do Niedo e vou levar do cartório para resolver isso. Não, eu tenho que, através do Poder Judiciário, promover o processo de interdição e curatela e o Judiciário me dá um termo no qual eu sou o representante legal do Niedo para poder estar resolvendo as situações dele de forma que ele não possa resolver, tá? Então, quer dizer, os crimes existem, nós sabemos da existência dele, tem a previsão ali de qual pena ser aplicada, de quanto tempo ser aplicado, mas depende do quê? Depende de denúncia nossa aos órgãos competentes. Em Nova Friburgo, eu já falei que como não tem a delegacia do idoso, nós podemos fazer essa denúncia ao Ministério Público através da tutela coletiva, nós podemos fazer a denúncia na delegacia e nós podemos fazer a denúncia junto a 190 do batalhão da Polícia Militar. No Ministério Público, nós podemos, através, se eu não me engano, do 127, fazer denúncia anônima, tá? Mas para quê? Já que existem essas previsões, para que elas sejam feitas, para que elas sejam colocadas em práticas e providências tomadas, como eu disse, nós temos que fazer a denúncia. E eu vi hoje uma frasezinha para encerrar, e eu achei legal e eu trouxe para aqui, que diz assim: sou idoso, velho é seu preconceito. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. E a doutora Tábara colocou aí um assunto importantíssimo, né? Do Estatuto do Idoso. E é assim que nós vamos divulgando o Estatuto, e as pessoas que tiverem problema não tem que se omitir, tem que questionar, tem que entrar na justiça, tem que denunciar. Quem não denuncia, aceita Está sendo conivente. Ser maltratado e está sendo conivente. Senhor Hélio do Centro, obrigado pela sua participação. Niedo, a prefeitura e sua administração parece um circo. E o pior que eles brincam com coisa séria. Brincam com o sofrimento do povo. O prefeito Rogério Cabral colocou na administração da saúde a polêmica que se diz jornalista Denise Lopes. Pelo que eu sei, a Denise nunca trabalhou na vida. O que ela sempre fez bem foi falar da vida dos outros. Agora caiu de paraquedas na administração do Hospital Raul Sertã. Um cargo desse, meu amigo Niedo, tem que ser ocupado por pessoas totalmente capacitadas para a função. Você não acha? Pô, concordo, Hélio, plenamente com a sua colocação. Tem que ser capacitada para trabalhar num lugar desse. Mas Nova Friburgo é uma cidade atípica. O governo de Nova Friburgo é esse que está aí. Então, o que a gente vai esperar desse prefeito? O que a gente vai esperar desse secretariado do prefeito Rogério Cabral? O que a gente vai esperar da saúde de Nova Friburgo? Isso aqui, meu amigo, não tem outra coisa para se esperar. Niedo, pois não. Esse comentário do seu Hélio é aquela situação da traça que você trouxe semana passada, da blogueira. Só a traça não deu o nome, e o seu Hélio está dando o nome da pessoa. Nós não comentamos também o nome, apesar da gente já saber, né? É verdade. Porque a gente estava aguardando a nomeação, que eu acho que ainda não saiu, não né? Não sei. Não sei se saiu não, doutora. Porque a gente essa semana não deu para acompanhar, mas já que seu Hélio falou, só para dizer. A nomeação pode não ter saído, mas a pessoa já deve estar trabalhando. Tem NG pessoas trabalhando sem a nomeação ter sido publicada. E quando a nomeação é publicada com data retroativa. Né? Senhor Juarez do Barripu, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Eu queria parabenizar o vereador Zezinho do Caminhão pela sua coragem em encarar os poderosos. Ele, eu tinha certeza que não se vende. Niedo, eu estou com saudades da doutora Tânia. A doutora Tânia está com um probleminha para resolver, mas em breve ela vai estar de volta aqui conosco, né, doutora? Juarez, você é suspeito de ter saudade da doutora Tânia. Dona Patrícia de Olaria, obrigado pela participação.
Parabéns pelo programa. Niedo, esse é o governo mais sem vergonha da nossa história. Um governo que tem o secretariado que tem, os subprefeitos como o nosso daqui de Olaria, o come quieto Denilson Breder, e agora indicou o pátio do Hospital Raul Sertã para a construção da nova UPA. Esse cara é louco, eu também concordo. É louco mesmo. Nossa Senhora da Penha. Você já viu como que ele engordou, Niedo? As blusas chegam até estufando. Senhor Carlos do Condes, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Eu queria deixar o agradecimento ao vereador Zezinho do Caminhão pelo seu trabalho junto ao bairro do Cônego, inclusive o muro de contenção da Granja do Céu e a reforma do parquinho. Obrigado, seu Carlos, pela sua participação. Senhor Hernani Huguenin, obrigado, Huguenin, aqui do Cônego, pela sua participação. E o Huguenin colocou aqui, parabéns pelo programa. Niedo, nós somos revolucionários. Entramos nos bombeiros e no exército juntos. Niedo, sou seu fã. Obrigado, Hernani, eu também. Huguenin também sou seu fã. A recíproca é verdadeira. Senhor Alberto do Cônego, parabéns pela sua coragem. Niedo, o Zezinho do Caminhão vive amarelando no episódio da panfletagem que o vereador Cristiano Huguenin fez com seus assessores na madrugada, às vésperas da eleição. O vereador e seu assessor Éder Dias foram presos pela Justiça Federal. E o vereador Zezinho do Caminhão alardeou que ia detonar o vereador Cristiano Huguenin e, inclusive, pedir abertura de processo no Conselho de Ética. E na hora H, amarelou. Aí, Zezinho do Caminhão. O senhor Alberto está dizendo que você ia fazer e na hora lá amarelou. Eu não sei o que aconteceu, não participei da reunião, mas o senhor Alberto está dizendo que o vereador Zezinho do Caminhão amarelou. Vamos ver. Senhor Caetano do Centro, parabéns, Niedo. Cada vez mais eu te admiro. Você é um cara justo. Agora o vereador Zezinho do Caminhão vive batendo nas portas das secretarias pedindo favores. Todo mundo comenta na prefeitura que o Zezinho fala mal do prefeito e pede as coisas aos secretários. Ele, de burro, não tem nada. Briga com o poderoso, o Deus, mas pede favor aos santos. Bom, o vereador esteve aqui, explicou direitinho, disse que não tem ninguém nomeado, disse que não pede nada à prefeitura. O senhor, da outra vez, o senhor escreveu, deve ser a mesma pessoa, e o senhor estava voltando a dizer. O vereador, e eu vou passar isso para o vereador, lógico que ele deve estar vendo o programa, se não está vendo, ele vai assistir a reprise, e qualquer coisa o vereador explica. Agora, eu gostaria, seu Caetano, de repente o senhor podia entrar em contato conosco e deixar seu telefone, né? Porque aí o vereador entra em contato com o senhor, dá lá as devidas explicações, esclarece essas dúvidas que o senhor tem. Eu acho que seria um gesto nobre da sua parte, né? Passar o telefone, né, doutora? Com certeza, né? E acaba para a gente não ficar aqui, todo o programa, o senhor mandando papel para falar do vereador. Eu acho que não é por aí, a coisa não funciona por aí. Se o senhor der o seu telefone, o vereador vai entrar em contato com o senhor, vai explicar, vai dar os devidos esclarecimentos. Dona Márcia de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pela coragem de vocês. Niedo, o nosso distrito é o mais populoso do município. Tem as maiores indústrias, tem as maiores confecções e, por isso, tem a maior arrecadação do município. Mas nós, moradores de Conselheiro, Niedo, somos muito sem vergonha. Tínhamos tudo para colocar uma pessoa comprovadamente trabalhador no comando do município, mas preferimos votar no Rogério Cabral. Agora temos mesmo que comer capim. Dona Márcia, ficou feio o negócio. Dona Carmen de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, tenho 76 anos. Moro eu e o meu marido, que já tem 80 anos. Há 1 ano e 2 meses, nós alugamos a nossa casa, que fica numa rua do Prado, e alugamos um apartamento no centro de Conselheiro, porque como não somos mais crianças, a nossa casa fica numa rua muito alta. Como essa pessoa que nos alugou a casa é conhecida da minha cunhada, nós não fizemos nem contrato, ficou só na confiança.
Só que agora, Niedo, ele quer de uma hora para outra o imóvel, alegando que o filho precisa do apartamento para morar. Com 14 meses, eles podem nos tirar do apartamento? Doutora Tabata, por gentileza. Dona Carmen, mesmo que tenha sido feito um contrato verbal, que a senhora disse que não assinou nada, que foi só de boca, a gente costuma dizer, nós costumamos dizer que é um contrato verbal. Tem que se seguir prazos, tem que se seguir ritos. Então, seria legal que ele enviasse um comunicado à senhora dizendo que a senhora que ele não tem mais interesse em continuar, que ele precisa da casa e ele tem que dar um prazo à senhora que vai de 30 a 90 dias para a senhora sair. Tá? Porque não importa o tempo, ele tem o direito de reaver o imóvel, sim, de não querer estar alugando mais. Mas ele tem esse prazo que ele tem que respeitar, de 30 a 90 dias, e ele tem que enviar uma correspondência à senhora comunicando isso. Fora isso, não tem nada. Senhor Aldair, obrigado pela sua participação. Ele colocou aqui para mim. Parabéns pelo programa. Niedo, eu gosto muito da doutora Tabata, mas essa comparação que ela fez, que um pobre coitado rouba uma goiabada e vai preso, e um político rouba milhões e não acontece nada, não tem nada a ver. Crime de roubar uma goiabada também é crime. Roubar R$1 também é crime. Doutora, a senhora não pode fazer apologia do crime. Ô, senhor Aldair, foi só uma comparação com relação à quantidade do que entendeu? Eu roubei uma goiabada, eu não falei nem goiabada, eu falei uma margarina ou 1 quilo de feijão e eu fui preso. Agora, aquelas pessoas que roubam milhões e milhões não vão. Foi só uma comparação. Realmente o senhor está certo, crime é crime e não posso fazer apologia, mas foi só uma comparação. Senhor Carlos Henrique de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a gente precisa tanto de chuva, mas ao mesmo tempo bate um desespero quando começa a chover. Domingo, com uma simples chuvinha, você viu o que aconteceu. A Praça Demerval Barbosa Moreira e a Praça Getúlio Vargas viraram uma piscina gigante. São galerias assoreadas, bueiros entupidos, manilhas quebradas, etc, etc. O prefeito Rogério Cabral teve 2 anos para melhorar o estacionamento, o escoamento das águas, e ele nada fez. E vai ficar mais 2 anos e também vai continuar não fazendo nada. Ô, seu Carlos Henrique, o senhor não precisa se preocupar não, porque vão fazer uma licitação para trazer um catamarã para a gente usar agora no período das chuvas. Brincadeira, só para descontrair, tá, seu Carlos? Seu Basílio de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu ouvi ontem que o Congresso vai votar uma lei que só casais de sexos diferentes poderão adotar uma criança. Eu acho isso um absurdo, um preconceito monstruoso, porque é melhor uma criança receber amor de 2 pessoas do mesmo sexo do que ficar jogada nas ruas ou sendo maltratada nas instituições para menores. Eu queria saber a sua opinião e dos membros da mesa. A minha opinião é igualzinha à sua. Qual é o problema de 2 mulheres ou 2 homens que tenha condição de adotar uma criança e dar o maior carinho para essa criança? É melhor do que ficar abandonada na rua e nessas casas de passagem para criança no Brasil, que nenhuma delas passa nada. As crianças passam mal e sofrem muito, né, doutora? Com certeza. Sua opinião. Isso aqui, seu Basílio, nada mais é do que uma discriminação, é uma volta ao passado, é um retrocesso dos direitos que estão sendo hoje garantidos. Olha só, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro realizou mais de 160 casamentos no civil de pessoas do mesmo sexo esse fim de semana. Aí vem os nossos queridos e amados deputados e senadores votaram uma lei que retroage no tempo? Que isso? Senhor Fernandes do Cataciona, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Doutora Tabata, na semana passada a senhora falou que a banda campesina era quase centenária. Doutora Tabata, a banda campesina é mais do que centenária. Ela foi fundada em 6 de janeiro de 1870. Ela tem
144 anos. Oh, esse detalhe, seu Fernandes, eu não sabia. Eu sabia da Euterpe, que fez 150 anos. Agora a Campesina, 144. Senhor Felipe do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu já vi de tudo na política. Agora, Denise Lopes, coordenadora do Hospital Raul Sertã. É demais. Me faz lembrar o caso do Dr. Lorival, que bateu no governo e arrumou uma boquinha. No governo. Agora, a Denise fez a mesma coisa. Bateu e se arrumou. É tudo farinha do mesmo saco. Neda, a única pessoa que bate e não arruma nada é você. Sou eu. Nem quero. Aqui, por falar em Denise e saúde, o diretor pediu exoneração, né? Eu escutei falar isso, não tenho certeza ainda não, mas escutei falar que foi trocado também o diretor do Hospital Raul Sertã, né? Agora... Parece que quem vai assumir, ou não sei se já assumiu, é um médico que vem de Niterói. Escutou mais isso? Um eu escutei. De fora. Não sei se é verdade, se é mentira, se já foi nomeado, se não foi. Mas tem um boato que o diretor do Hospital Raul Sertã, falaram até o nome dele, pediu. Isso aí saiu na televisão ontem, se eu não me engano. Foi na televisão ontem que eu vi. O diretor pediu exoneração, ou foi exonerado, não sei, e que quem vai assumir ou já assumiu é um médico que está vindo de Niterói. Foi o que eu vi ontem. Ao ver a reportagem sobre uma pesquisa do Banco Central sobre o endividamento da população, surpreendeu-me o fato de, em nenhum momento, ele ter sido atribuído aos juros vergonhosos a que somos submetidos, aos preços absurdos, por causa do custo Brasil, de produtos fabricados aqui e dos impostos pornográficos, aos espríades cobrados por bancos e financeiras. Ou seja, a culpa é da população, que não sabe economizar e se planejar, e fica por aí gastando com escolas para os filhos, planos de saúde, IPVAs, IPTUs e etc. Quando o povo vai aprender a ser, por exemplo, como o japonês, que poupa praticamente tudo o que ganha. Gostaria de saber dos economistas como pode o desemprego cair e a renda do trabalhador aumentar quando o Brasil está com a economia estagnada, as indústrias paralisadas e a agricultura parada em dívidas. E aí, doutora, a senhora sabe explicar isso? A senhora não é economista, mas será que a senhora sabe explicar isso? Mas não sei explicar isso, não. Não sabe explicar, não? Mas será que se a gente resumir assim, em falta de competência do governo, a gente eu acho que dá resposta? É verdade. Empreiteiros presos na Operação Lava Jato se defenderam dizendo que políticos os ameaçaram com a perda das obras a ser contratadas caso não pagassem propina, do que não duvidamos. Por que então, em vez de formarem um cartel para determinar qual empresa ganharia futuramente a licitação dessas obras, não formaram um para negar esse esquema criminoso? Unidos, poderiam ter vencido o intento inescrupuloso de políticos enredados eternamente em casos espúrios e teriam dado uma contribuição inestimável ao país, que também é deles. As estatais não podem continuar a admitir pessoas indicadas por políticos. Isso não deu certo no passado e continua não dando certo agora. Simplificado. Tem as obras, as licitações com resultados combinados, o superfaturamento e os aditivos. Com o excesso de grana, doa-se para as campanhas, na forma da lei, lavando o dinheiro. Mas, de vez em quando, compra-se um político ou o partido inteiro para aprovar projetos. Quero ver administrar, negociar com o Congresso, com a sociedade e governar o país sem roubar, dando exemplo de correção para os mortais, como fazem estadistas de verdade. A tese dos advogados de que, se não der dinheiro, não tem obra, não se sustentaria se todos os donos de empreiteiras se recusassem a superfaturar as obras. Nessa história, as partes não são ingênuas e as vítimas são os pagadores de impostos.
tudo é planejado para o lucro ser maior e haver dinheiro público para distribuir entre os envolvidos. A certeza da impunidade é o grande estimulador da corrupção generalizada que assola o país desde sempre. O escândalo da Petrobras pode finalmente explicar por que o Brasil, um país potencialmente tão rico, nunca conseguiu sair do estado de subdesenvolvimento de terceiro mundo em que vive. É verdade. É verdade. Se não tivesse esses escândalos, não é? A gente não era, provavelmente não seríamos um país de terceiro mundo, né? Quero agradecer a participação do senhor Martins do Cordoeira, e ele colocou aqui para mim: parabéns pelo programa. Niedo, tudo na nossa cidade ligado à administração pública é ruim. A saúde nem se fala. Ontem deu na imprensa do Rio de Janeiro que a sala do diretor do Hospital Raul Sertã foi arrombada. Ué, ele colocou um papel colocado na parede e a outra ponta colocada na porta. E escreveu: não rompam esse lacre. Eles não só arrombaram a porta, como invadiram a sala. Niedo, algo de muito grave tinha lá dentro. Você não acha? Ele pediu exoneração por estar sendo perseguido pelo Dr. Luiz Fernando. Segundo dizem, ele é um homem de caráter. E o Luiz Fernando? É o que nós acabamos de falar agora. E eu sabia desse detalhe aí, que ele tinha lacrado a sala, só não sabia que tinha sido arrombada. Quer saber de lá? Que abriram tudo com lacre, com tudo. Dona Ivanete, do sítio São Luís, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu caminho na Via Expressa e fico cada vez mais impressionada com a falta de educação da população. Os ciclistas passam pelas pessoas caminhando com a maior velocidade, sem o mínimo de respeito. As pessoas correm o maior risco de serem atropeladas. É verdade. A doutora Tânia aí. A doutora Tânia. Já porque foi, ninguém sabe, há um mês atrás a doutora Tânia foi atropelada por um ciclista aqui na avenida, aqui na Via Expressa. Seu José Luiz do Catarcione, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Esse prefeito é louco ou mal intencionado. Porque colocar uma pessoa como a Denise Lopes na coordenação do Hospital Raul Sertã é demais. Uma mulher polêmica, arrogante, que em todas as empresas que trabalhou foi convidada a sair. Exemplo, Rádio Friburgo, Rádio Comunidade e outras. Vai comandar um pepino como é o Hospital Raul Sertã. Lá é preciso muita paciência, solidariedade e competência. Será que ela tem essas virtudes? Vamos ver, né? Se ela demonstra isso, né, doutora? Vamos esperar, né? Só o tempo dirá. Eu não conheço a capacidade dela, vamos aguardar, né? Senhor Ronaldo de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns, Niedo e doutora Tabata. Vocês são maravilhosos. Niedo, o diretor do Raul Sertã, que pediu demissão, é da Marinha, homem sério, acostumado a respeitar a hierarquia e a trabalhar com disciplina. Não podia dar certo mesmo ter que receber ordem do secretário Luiz Fernando. É o mesmo que o capitão Niedo ter que fazer continência para um soldado. É verdade, senhor Ronaldo. Obrigado aí pela sua colocação. Senhor Paulo César de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Falar, Niedo, que a saúde é um caos é chover no molhado, mas o povo não pode se calar. Eu estou com o meu irmão internado no Raul Sertã há 15 dias, com uma fratura no tornozelo. E Niedo, o desespero da família é grande, e eles não nos dão nenhuma esperança, nenhuma. Que loucura, hein? Que loucura, doutor. Seu Paulo César, o senhor não pediu a minha opinião não, mas eu vou dar. Loucura. Uma fratura no tornozelo, qualquer outro tipo de fratura, é uma coisa muito grave, porque se calcificar de forma errada, ele pode perder ali, pode ter uma gangrena, ele pode ter que amputar o pé, tem uma série de consequências. Se ele está ali, provavelmente deve estar aguardando para fazer algum tipo de cirurgia. Sim, sim. Não é? Procura um advogado, corre atrás dos direitos do seu irmão, não fica esperando mais não. 2523-9705. Entre em contato conosco aí, participe aí do nosso programa.
O Banco Central deveria estudar uma forma de melhorar o atendimento nos bancos, inclusive na questão de depósitos em terminais de autoatendimento, que, quando foram criados, tinham por finalidade agilizar e dar mais opção ao cliente para não perder tempo em fila. Nesse caso, o depósito, quando feito em caixa automático, deveria constar como dinheiro disponível de imediato. Quem recebe o dinheiro tem pressa para resolver suas coisas e não pode ficar esperando séculos para entrar o dinheiro na conta, já que os envelopes são identificados por código de barra. E o sistema do banco já tira o dinheiro da conta do depositante. Quer dizer, o camarada deposita em cheque, já sai o dinheiro da conta do outro e não entra na conta de quem está depositando, né, doutora Tábua? É assim que funciona? Com certeza. E, Niedo, você está pensando que esses depósitos em caixa automáticos são confiáveis? Não são, não. Eu conheço casos de gente que já depositou ali determinada quantia e quando foi ver, só tinha metade da quantia depositada, tá? É verdade. E está pensando que o banco se responsabiliza? Ele não se responsabiliza por depósito em caixa eletrônico, não, tá? Doutora Tábua, não se responsabiliza por nada. Não nada. A expectativa de vida do ser humano aumentou. Mas o que fazer com mais anos? Basta chegar aos 50 e, não raro, a empresa faz as contas para trocar esse funcionário por 3 de 20. Em um país com falta de mão de obra especializada, o que se vê com frequência é a dispensa de funcionários experientes e com grande conhecimento, que precisam se sujeitar à mal vista aposentadoria, porque o mercado se fecha. Outros suportam o constrangimento da idade na empresa, escravos do plano de saúde coletivo, pois o individual, com o dinheiro da aposentadoria, nem pensar. São raros os brasileiros que podem usufruir a velhice com uma aposentadoria poupuda e garantida. Mas é uma verdade. Leandro, só uma colocação. Você disse que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Para quem recolhe de aposentadoria mais do que contribui para o INSS, mais do que um salário, menos ele vai receber, porque quanto mais alta a expectativa de vida do brasileiro, mais alta é a aplicação do fator previdenciário. Mas e para que aumentar a expectativa de vida se não tem mercado de trabalho, se não tem nada, doutora? O aumento da expectativa de vida, na minha opinião, é para a pessoa demorar mais a se aposentar e não se aposentar, morrer antes de se aposentar. Os que já estão aposentados vão morrendo, os que vão se aposentar com um aumento de expectativa de vida não vão se aposentar. É isso que esse governo que está aí quer, que amanhã, daqui a uns anos, não se tenha mais aposentado no país. Com certeza. Não é verdade? Essa é a minha opinião, é dessa maneira que eu vejo isso aí. Absurdos que a gente vê nesse país. Você está certíssimo. E nada acontece. Esse povo fica aí pacato, todo mundo quieto, todo mundo rindo, todo mundo preocupado com futebol. E as coisas que estão acontecendo, ninguém faz nada, ninguém move uma palha, ninguém apoia ninguém que quer fazer alguma coisa. Porque quando você não tem coragem de começar nada, apoia quem tem. É lógico. Mas não, a gente vê no Brasil, quando alguém tem coragem de fazer alguma coisa, tem as pessoas que puxam ao contrário, pelos seus interesses próprios. Acham que vão se dar bem. Não vai se dar bem não, minha gente. Malfeitos proliferam no país. Pode ver, além da corrupção política, empresarial e estatal, dos abortos clandestinos que matam, dos médicos que estrupam, das autoridades policiais que dão cobertura a criminosos, dono de firma de tatuagem é preso por uso de produtos vencidos que levam clientes a graves problemas alérgicos. Realmente, vivemos um momento muito difícil em que vários segmentos da sociedade são afetados por falta de vergonha, caráter e dignidade. Onde é que nós vamos parar, minha gente? Aonde é que nós vamos parar? Essa pergunta eu faço diariamente, doutora Tábua. A senhora tem alguma resposta para isso? Para essa minha pergunta, doutora? De forma alguma. Não tem, né? De forma difícil, alguma. rapaz. É difícil a gente achar onde é que isso vai parar.
Quando um humilde mortal tenta... Olha aqui, olha que coisa importante, doutora Tabata. Quando um humilde mortal tenta sacar ou transferir de sua conta qualquer quantia maior do que 10 ou 20 mil reais, os bancos fazem exigências e comunicam ao Banco Central. Eu quero sacar 10 mil reais na minha conta. Tenho que ir no banco, tenho que marcar um saque e eles comunicam ao Banco Central que eu vou tirar da minha conta 10 mil reais. É assim que funciona, que eu acho isso um absurdo. Você no final de semana vai no caixa eletrônico, você só pode tirar, em alguns bancos, só pode tirar 500, 600 reais. Se você estiver numa situação difícil que precisar mais dinheiro, o dinheiro é teu, está na tua conta e o banco não te dá. São os absurdos que tem no Brasil. Esse aqui é outro. Não, eu quero 10 mil na minha conta, eu tenho que ir lá hoje, avisar o banco e ele vai dizer o dia que eu vou sacar os 10 mil reais. Tudo bem. Como se explica que os empresários indiciados nos escândalos de corrupção na Petrobras tenham conseguido zerar suas contas de milhões? Como é que explica isso? Não explica. O Ministério Público, a Justiça Federal, mandou bloquear o dinheiro dessa gente toda. Uma porção de gente não tem dinheiro na conta. E os milionários, que a gente sabe que tem muito dinheiro, tinha 100 mil, 50 mil, 200 mil. Só tem... Como é que essa gente consegue, presa lá na Polícia Federal, consegue tirar o dinheiro da conta deles, esse valor imenso de dinheiro, e a gente não consegue sacar 10 mil reais da nossa conta? Tem que marcar saque, tem que esperar a hora e o dia que o banco vai marcar? É do governo. Gente, aí eu pergunto, essa Justiça Federal que está apurando isso da Petrobras, também não deveriam apurar e mandar que os bancos explicassem essa situação? Por que não cobram a explicação dos bancos? Eu não consigo entender isso. Será? Será por quê? Será que esses bancos estão compactuados com essa gente? E será que a justiça não quer envolver os bancos? Os bancos têm que dar uma explicação. O cara tinha 300 milhões na conta, quando a justiça mandou ver, só tinha 100 mil reais. Como é que esse dinheiro saiu de lá? Se nós, para tirar 10 mil reais da nossa conta, tem que marcar saque. Eles têm que comunicar ao Banco Central. Como é que acontece isso? Tem hora que a minha cabeça pira, eu fico meio pirado. Como é que acontece isso? Só nesse país atípico, nesse país esculhambado, nessa ditadura petista. Eu não tenho outra explicação para isso. Às vezes alguém me diz, você exagera um pouco. Não exagero não, minha gente. Eu não exagero não. Eu vivi esses anos todos da minha vida. Vi tudo nesse país. Vi tudo que vocês possam imaginar nesse país. Agora, assistir o que nós estamos assistindo hoje, tem hora que eu fico preocupado. Que esse petrolão aí não vai acontecer nada. Eu já estou com um pouquinho mais de esperança, porque os Estados Unidos já está envolvido nisso. Vamos ver se esse envolvimento, essa apuração do americano aqui vai segurar alguma coisa. Porque, olha, a coisa está feia e a gente não vê explicação para nada. Estão falando, roubaram 1 milhão. Ninguém sabe que roubaram da Petrobras. O outro está dizendo assim, eu vou devolver 300 milhões. Gente, devolver 300 milhões acabou o crime? E o resto que ele não vai devolver, para ele vai viver o resto da vida dele? O cara é ladrão e faz a delação premiada e vai ficar preso em casa? O outro é ladrão, faz a delação premiada e vai ser absolvido? Ou se tinha que pegar 300 anos de cadeia, vai pegar 2 anos só? Gente, que justiça é essa? Todo mundo vai querer roubar e fazer a delação premiada. Esse é o exemplo. Por isso que a presidente da República diz aí que vai dar tudo certo. E tem hora que eu acho que ela tem razão, que vai dar tudo certo mesmo. Que o caminho que essas coisas estão tomando, todo mundo vai querer roubar e fazer a delação premiada. Porque é tranquilo, tu vai ficar com dinheiro, vai pegar, se tem 30 anos, vai pegar 2, 3... vai passar um bom comportamento, vai tirar um sexto, como estão os mensaleiros, e está todo mundo em casa. Você vê, o juiz autorizou aquele menino ir para São Paulo. O ministro o José Dirceu, o ministro do STF proibiu.
E até hoje ele não voltou de São Paulo, sabe por quê? Porque ele não foi notificado ainda de São Paulo. Esse é o Brasil, gente. Essa é a bagunça que nós vivemos. Minha gente, infelizmente é isso que nós estamos vivendo. Doutora Tabata, as suas despedidas, por gentileza. Bom, agradecendo a todos pela participação, desejando uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer as pessoas que entram em contato conosco aqui no programa, pelo telefone, que mandam essas informações aqui para a gente. São essas pessoas que me ajudam a fazer o programa em defesa do consumidor. São as pessoas que nas ruas de Nova Friburgo param, conversam comigo e me dão belíssimas dicas, belíssimas informações. E eu quero agradecer esse povo friburguense, essas pessoas que me ajudam. Agradecer aqui a TV Focus por essa equipe maravilhosa que nos leva ao ar todas as terças-feiras e que não mede esforços para me ajudar a fazer esse programa. Enfim, quero agradecer todas as pessoas. Não posso deixar de mandar um grande abraço para o meu amigo lá do Parque Maria Tereza, o Jorge Risso. Jorge, aquele abraço forte, você é um grande amigo que nós temos e está sempre aí nos ajudando e participando aí da nossa luta. E o Joel de São Martins também, que eu sempre mando um abraço para ele e agradeço a ele, porque ele também participa muito da nossa luta e luta aí e torce pela gente. Enfim, quero agradecer a todo o povo friburguense, mandar um beijo no coração de vocês todos e dizer a vocês uma boa noite e até o próximo programa, se Deus quiser. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.